Olá, seja muito bem-vindo ao Business. Nós estamos diretamente de Berlim, na Alemanha, para acompanhar uma das maiores premiações de inovação e design do mundo, o IFE. E esse é só um dos assuntos do programa de hoje. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. Gente de vários países, líderes das mais importantes companhias do planeta e ideias surpreendentes. O que se viu nas ruas e no interior desse teatro, no meio do bairro de Mitte, em Berlim, foi um show de inovação. O Business esteve na mais recente edição do IFE Design Award, considerado o Oscar do design no mundo, um evento para premiar projetos e design de diferentes setores da indústria mundial. O prêmio foi criado em 1953 em uma feira de Hannover. O objetivo era impulsionar a indústria alemã. E o IFE se expandiu ao longo dos anos e virou objeto de desejo de inúmeros profissionais, estúdios e empresas. Nesta edição de 2025 não foi diferente. Os mais variados e inovadores produtos e projetos foram premiados. A Ferrari venceu por apresentar um novo carro esportivo. Nas palavras dos jurados, uma Ferrari é a essência do luxo. Os modelos da marca italiana sempre representaram a expressão do pico do carro. E esse novo modelo não é exceção. O design remete às Ferraris dos anos 1950 e 1960, mas é inegavelmente moderno. Mais uma vez, a montadora conseguiu magicamente criar uma forma que é ao mesmo tempo emocionante e reconfortante. Tobias Lammers e Silvia Pelzer. Executivos da Apple subiram ao palco para receber a premiação de design pelo Apple Watch Ultra 2. O relógio conta com bateria de 36 horas de duração, além de recursos poderosos como informações sobre a carga de treino e notificações de apneia do sono. Desenvolvido para uso em esportes radicais, o Apple Watch Ultra 2 possui uma pulseira elegante de titânio, design atemporal e um mecanismo de fecho exclusivo. Para os jurados do prêmio, isto é mais do que um dispositivo inteligente, é um toque de genialidade. A Samsung trouxe o Bali, um robô acoplado com inteligência artificial que evolui sozinho a partir das conversas com as pessoas e a adaptação ao ambiente. A ideia é interagir com naturalidade e ser muito mais do que um tablet sobre rodas. Enquanto o debate público foca nos riscos da inteligência artificial, a Samsung criou um companheiro com AI inovador. O uso inteligente de materiais, detalhes sutis e sistema de locomoção demonstram uma experiência fluida e adaptável. Nós estamos em um espaço que é uma espécie de concentração dos brasileiros antes da premiação. Aqui atrás tem 85 brasileiros premiados, que serão premiados aqui em Berlim, na Alemanha. E ao meu lado está o mineiro Gustavo Greco, que é uma espécie de veterano, né? Você já recebeu 10 prêmios. 13 prêmios, mais de 10 prêmios. E 5 vezes você subiu ao palco
para receber o troféu. Eu já estive em edições anteriores aqui e eu vi subirem ao palco pessoas como o designer que faz, por exemplo, os iPhones, o design máximo da Apple, o cara que faz todos os premiados e bem vendidos produtos da Apple. Você que acompanha o prêmio, né? Você que viaja muito para outros países, você acompanha bem as diferenças em relação à criatividade, ao design, que a gente está em contato com gente da Coreia do Sul, com japoneses, com americanos. Para você, qual que é a diferença entre o trabalho dos brasileiros e dos outros países? Essa é uma pergunta que me fazem com frequência. Eu venho participando também dos júris das principais festivais de design do mundo. E eu acho complexo a gente definir uma produção de design nacional, tendo em vista as dimensões do nosso país e a multiculturalidade do nosso povo, né? A gente tem influências de fora e de dentro, né? Questões originárias, culturais originárias, e isso faz da nossa criação algo muito diverso. Mas eu gosto de dizer que a gente tem uma capacidade de ter ideias realmente criativas com um borogodó do Brasil que só a gente tem. E o que é esse borogodó brasileiro? Eu acho que é uma maneira pela qual a gente resolve problemas de grande complexidade. Acho que isso faz parte da nossa história, né? E é também notório o poder do design na solução de problemas complexos sociais, econômicos e políticos. Então, acho que a gente usa dessa nossa capacidade de fazer fazendo nas nossas soluções de design. Eu acho isso muito legal. Ô Grego, quando eu falo com empresários, com empresas mesmo, né, no business aqui da Jovem Pan, todo mundo fala em inovação. Todas as empresas querem inovar, todo mundo fala na questão da inovação. Tem empresa que monta uma área de inovação, tem empresa que incentiva entre os funcionários para todos terem ideias inovadoras. Você que trabalha com projetos inovadores, para você o que é inovação? Acho que a inovação, se a gente for levar ao pé da letra, são aqueles projetos, ideias que, colocados no mundo, eles mudam realmente o comportamento de uma sociedade, né? Você citou aí o iPhone há pouco, realmente foi um objeto que mudou a maneira pela qual a gente comunica. E eu acho que não é legal a gente confundir inovação com ideias novas, né? Acho que a gente vai ver das duas coisas hoje no palco da premiação. A gente vai estar diante aí de grandes projetos de design, o melhor da produção mundial, acho que é importante a gente falar isso, né? Você mesmo disse, vindos de países diversos, né? Nem sei quantos países foram esse ano inscritos, mas o importante é a gente entender que naquele palco a gente vai estar diante de um monte de projetos, produtos, identidades, marcas que vão fazer uma transformação ou vêm fazendo uma transformação no mercado, né? Que é importante a gente colocar o design nesse lugar. E não ficou só no relógio. A mina de ouro de uma das mais valiosas empresas do planeta também venceu, o iPhone 16. Mas o que justifica a vitória da Apple no iPhone? Para o júri, o aparelho lançado no ano passado representa uma evolução fascinante da linguagem de design consagrada da companhia. Segundo o júri, acolhemos o design sofisticado que utiliza uma interação habilidosa de materiais metálicos e translúcidos para criar um design minimalista, contemporâneo e refinado, que é visual e tátil e dispensa decorações desnecessárias. E eles continuaram. Parabéns pela continuação da história de sucesso do iPhone. Acharam que só a Apple ganhou 2 prêmios? A sul-coreana Samsung também conquistou mais. E dessa vez surpreendeu, pois não teve nada a ver com um robô. A empresa venceu por essa bolsa dobrável e sustentável para embrulhar, prender e transportar pertences pessoais de diversos formatos e tamanhos.
Tudo foi criado com sobras de tecido, promovendo o que o júri chama de reciclagem criativa de tecidos de consumo, bem como resíduos têxteis descartados de marcas de moda. O prêmio, aliás, fez uma pergunta: por que as embalagens são invariavelmente feitas de papel ou plástico? Este design desafia o pensamento convencional ao redefinir a forma como transportamos objetos, considerando a beleza, a sustentabilidade e o significado cultural. Segundo o júri, design sustentável que você pode tocar. Nesta edição do IF Award, a novidade foi a adesão e a aprovação de talentos brasileiros. Ao todo, 205 profissionais se inscreveram e 41% foram aprovados. Entre os participantes estão representantes do maior banco do Brasil, a empresa de cosméticos. O CEO do IF, o alemão Uwe Kremeng, diz que os brasileiros estão à frente de inúmeros países em relação à criatividade e à inovação. Para efeitos de comparação, a taxa de aprovação dos trabalhos chineses está em apenas 7%. E teve de tudo um pouco das regionalidades do Nordeste, com refrigerante vendido localmente e que homenageou o São João, uma das festas populares mais importantes da região. A Cajuína São Geraldo criou 9 latas temáticas alusivas a cada estado nordestino, com ilustrações pop que representam artistas, personagens e símbolos típicos da região. E nós tivemos uma grande surpresa na premiação desse ano. O IF nasceu em 1954 para ajudar, em Hannover, para ajudar a impulsionar a indústria alemã. E o Brasil participa desde 1999. Qual foi a grande surpresa desse ano de 2025? O Brasil bateu recorde de premiados. 85 premiados vieram do Brasil. Eu estou ao lado da Juliana Buso, responsável por organizar essa comitiva do Brasil. Aqui tem países de todos, tem mais de 80 países, 88 países, se eu não me engano. Tem Japão, tem Coreia do Sul, tem Estados Unidos, tem Alemanha, evidentemente, tem Reino Unido e tem o Brasil como um dos principais do mundo em relação à premiação de inovação. Juliana, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência que tem uma explicação para o Brasil ter batido esse recorde de premiados esse ano? Com certeza, Bruno. Bom, o IF ele é conhecido como o Oscar do design mundial, tá? E a gente bateu o recorde com 85 projetos premiados. Significa o quê? Que a nossa indústria é criativa, o nosso design tem potencial, tá? O design brasileiro tem ganhado destaque, tem ganhado espaço, principalmente nas categorias de móveis, decoração, comunicação, branding, tá? O júri internacional tem alta expectativa sobre os projetos brasileiros. Nos últimos 3 anos, o Brasil tem batido recordes anualmente. Significa o quê? Que a qualidade do design brasileiro hoje está em nível internacional de competitividade. E uma coisa que eu achei interessante, os projetos que a gente acaba de ver aqui na premiação, eles têm muito a ver com o que o mercado está pedindo, ou seja, não é uma coisa muito abstrata. Não. É uma coisa que o mercado, as empresas e, de certa forma, a sociedade global pede. Em relação ao Brasil, porque você fala da inovação do brasileiro em criar produtos, em criar objetos em geral, tem uma característica específica do brasileiro quando cria um projeto, quando cria inovação, de certa forma? Com certeza, Bruno. Acho que tem muito um quê de brasilidade nos projetos brasileiros.
Obviamente que cada indústria na sua linha de diferenciação, né? Por exemplo, você vê uma Volkswagen, você sabe que é um Volkswagen, certo? Você vê um Audi, você sabe que é um Audi. E no Brasil a mesma coisa, existe uma identidade brasileira, com certeza, mas obviamente que cada marca tem a sua identidade própria, isso dentro do design brasileiro também. E desses 85, tem um estado brasileiro que você acha mais criativo? Tem, obviamente, né? O estado que mais ganha IF hoje é São Paulo. É São Paulo. Sim. Mas é pela criatividade do paulista, do paulistano, ou por conta da imensidão de gente que tem em São Paulo, da questão territorial, que é muito grande São Paulo? Eu acredito que por causa dos dois fatores. Obviamente que a indústria criativa hoje está muito concentrada em São Paulo, mas a gente tem prêmio do Ceará, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiânia. Então, assim, existe uma diversidade dentro da criatividade brasileira também, tanto regional quanto de tipos de indústria setorial também. E o Brasil tem sido muito bem representado com microempresas, pequenas empresas e grandes empresas também. Ah, tem micro também? Tem. Micro, média empresa? Tem, com certeza. Tem pequenos estúdios de design, assim como grandes empresas dentro do território brasileiro. Agora deixa eu voltar para o mundo, né? Porque eu falei 88 países participando deste prêmio, né? E o Brasil tendo destaque nesse prêmio. Você tem algum número para mostrar para a nossa audiência de, por exemplo, uma comparação em relação ao Brasil, comparado com outros países, sobre a aprovação de um júri selecionado? Aqui tem esse número, alguma coisa? Tem sim, Bruno. Olha só, hoje a taxa de conversão de projetos que inscrevem versus projetos que são premiados, a taxa do Brasil chega a 33%. E se você comparar com a China, por exemplo, são mais de 5 mil e poucos projetos inscritos da China, mas a taxa de conversão da China é em torno de 7 a 8%. E muito relevante, né? Muito relevante. Então o design brasileiro está fazendo lindo no mundo. O maior banco privado da América Latina venceu por conta de uma campanha que reposicionou a marca em 100 anos de existência. Mas o grande destaque do Brasil veio de Minas Gerais. And the first IF Design Award Gold 2025 goes to this great branding from Greco Design Brazil, the Mercado Novo in Belo Horizonte. As for the process, the Cobogos, Brazilian Hollow and Os ornate brick cobogós walls. são paredes ocas e os muros de tijolos que compõem a fachada em grade deste grande bloco modernista são elementos chaves da identidade do local. Através de suas sombras projetadas, os cobogós testemunham a passagem do dia, criando formas por todo o Mercado Novo, que fica aberto 24 horas e marca a divisão do tempo. Esse ritmo diário inspirou um sistema de marca dinâmico. Cada andar tem sua própria marca e paleta de cores, com base em seus horários de pico, tornando o Mercado Novo o destino para todos os horários. congratulations. Photo right here. All right, so just a quick reminder, the process is we announce the winner and then we call your name and then you join us on stage. A gente criou o sistema de identidade do Mercado Novo, que é um espaço icônico da cidade, uma grande fachada modernista composta por cobogós. O mercado fez 60 anos e a gente fez a revisão dessa identidade. E para você, qual que é a sensação de subir pela 5ª vez para receber esse troféu ao lado de gigantes do design e da inovação mundial? Eu estou super feliz, principalmente pelo fato de esse 5º ouro colocar a Greco, a nossa empresa, na posição da empresa de design brasileira mais premiada com Golds ao longo da história do IF. Bom, é só alegria, momento de celebração. O mineiro Gustavo Greco, diretamente de Berlim, na Alemanha.
E uma empresa de cosméticos brasileira se destacou na edição de 2025. E a responsável pelo projeto explica agora os detalhes dessa ideia inovadora voltada à acessibilidade. Para exemplificar esses 85 brasileiros premiados nesta noite aqui em Berlim, na Alemanha, eu vou pegar um caso da Larissa, curitibana, a idealizadora de um dos projetos premiados. Ela trabalha em uma das maiores companhias de cosméticos do Brasil. E gostaria que você explicasse para a nossa audiência qual que foi esse projeto premiado. Esse projeto foi de pincéis acessíveis do Grupo Boticário, que é uma grande honra, uma grande alegria para nós poder colocar essa inovação na mão das pessoas. E esse projeto surgiu do incômodo, de uma necessidade que a gente viu de pessoas com baixa mobilidade, né, que não conseguiriam se maquiar com pincéis normais por causa de limitação de movimento. Então, esse incômodo que a gente sentiu de ver que não tinha nada no mercado para essas pessoas nos impulsionou a criar um design universal de pincel com articulação, que são os primeiros pincéis articulados para maquiagem do Brasil. E essa articulação em 360, ela compensa as limitações motoras de pessoas com fraqueza muscular, com dificuldade de movimento, até amputações. Então, é um grande avanço para pessoas com deficiência, mas é um pincel para ser usado por todas as pessoas. Então, isso é o que a gente acredita, de fazer a beleza para todo mundo, né? Fazer a beleza chegar nas mãos de todas as pessoas e aumentar a autoestima das pessoas. O Grupo Boticário é isso que ele deseja para todo mundo. Agora, você imaginava que um projeto idealizado por você ia conquistar um prêmio internacional? Não, na verdade a gente trabalha com muita vontade de fazer diferença. A gente não imagina que vai ser recompensado dessa forma, mas é uma grande honra poder ser laureado, né, com o IFE num projeto de acessibilidade dentro da indústria cosmética. Eu estou muito honrada, assim como toda a equipe que trabalhou. É uma equipe enorme de engenheiros, de desenvolvedores, de pessoas de marketing, mais designers, então é uma equipe inteira, né? Então, muito feliz. O poderoso e lucrativo mundo dos games não poderia ficar de fora. Quem acompanha o business sabe que na última edição nós trouxemos a notícia de um recorde de vendas da Nintendo. O Switch 2 foi motivo de filas que duraram até 20 horas em Nova York, em Tóquio, e fez esgotar o produto em varejistas brasileiras. Mas aqui na Alemanha, quem venceu foi a rival japonesa Sony com o PlayStation 5. E venceu por quê? Venceu por apresentar um design arrojado e futurista que reflete a evolução ao longo de várias gerações. Segundo a organização, com a sua tecnologia avançada, ecossistema multicamadas e uma linguagem arquitetônica elegante, o produto tem o potencial de levar os jogos a novos patamares e é uma das plataformas e formatos mais promissores para eSports, que agora está conquistando o mundo. No mundo das televisões cada vez maiores, ganhou a sul-coreana LG com essa TV de 77 polegadas. Para o IFE, esse aparelho exclusivo combina tecnologia inovadora com uma abordagem de design de mobiliário, transformando o significado visual de uma TV e abrindo uma gama de novas funções, como divisória de ambientes, moldura de exibição ou painel de informações. Como a tela é transparente, ela parece desaparecer quando
A Canon subiu ao palco por um motivo tecnológico, uma máquina altamente complexa projetada para a fabricação de semicondutores. Trata-se de uma plataforma de exibição de filmes de última geração que realiza a modularização para uma ampla variedade de materiais de filmes, visando a rápida diversificação de semicondutores. Isso aumenta a segurança dos operadores que trabalham nessas salas e também a sua motivação para trabalhar. Para o IFE, a máquina dispensa a necessidade de equipamentos separados de desenvolvimento e produção, combinando as capacidades de ambas as fases em uma única máquina compacta. Este design conciso também reduz consideravelmente o consumo de energia e água. Ficamos, segundo a organização, particularmente impressionados com a geometria lúdica deste design. A multinacional alemã Bosch produziu um moedor de alimentos projetado para ralar grandes quantidades de ingredientes. Ao subir ao palco, foi destacado cada detalhe desse moedor de alimentos que foi cuidadosamente considerado e executado utilizando materiais da mais alta qualidade. Este produto, disseram os organizadores, comunica perfeitamente os valores: durabilidade, confiabilidade, eficiência, segurança. Compacto, porém potente. Este é um eletrodoméstico que impõe respeito. Das gigantes de tecnologia à regionalidade do Nordeste brasileiro, passando pelo resgate da identidade visual do Mercado Novo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nada acontece sem ideias inovadoras e um bom design. Com isso, o Business, diretamente de Berlim, da Alemanha, vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua confiança. Até semana que vem e sempre bons negócios no radar. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.